No vídeo de hoje, nós vamos apresentar um fenômeno que ocorre quando um elemento químico pode formar diferentes substâncias simples, o fenômeno da alotropia. Nesse vídeo você vai conhecer as principais diferenças das chamadas variedades alotrópicas. As diferentes estruturas alotrópicas podem ser por atomicidade, quando difere o número de átomos, ou retículo cristalino, quando difere na organização desses átomos. Por atomicidade, os casos mais comuns são do oxigênio, do fósforo e do enxofre. O oxigênio pode ser encontrado com uma molécula de 2 átomos de oxigênio ou ainda uma molécula com 3 átomos de oxigênio, no caso o ozônio. O gás oxigênio ou dioxigênio é formado por apenas 2 covalentes, enquanto o ozônio uma terceira covalente. O fósforo pode ser encontrado em 2 formas: fósforo vermelho, onde a sua estrutura seria uma estrutura polimérica de 4 átomos de fósforo, diferindo do fósforo branco, onde a estrutura seria apenas uma unidade de 4 átomos de fósforo formando um tetraedro fechado. Alguns autores consideram essas 2 estruturas como sendo variações por retículo. Ainda podemos ter o fósforo negro e o fósforo violeta. O enxofre coronário pode ser encontrado na natureza de 2 formas estruturais, rômbico ou monoclínico. No entanto, existe o enxofre com 6 átomos, na forma romboédrica, que difere por atomicidade. Além do enxofre romboédrico, nós temos o enxofre diatômico, formado por 2 átomos de enxofre, e o triatômico, formado por 3 átomos de enxofre. Por estrutura ou retículo cristalino, algumas estruturas polimórficas vão ser analisadas, porém o carbono com certeza é o camaleão da química, por ter mais dessas estruturas. Comecemos analisando, por exemplo, o grafite. No grafite, os átomos de carbono estão dispostos num plano, ligados por ligações covalentes, onde se alternam uma ligação dupla e uma ligação simples, formando hexágonos perfeitos como uma colmeia. Essas ligações duplas elas alternam de posição num fenômeno denominado de ressonância. Essa ressonância é responsável pela condutividade elétrica que existe na lâmina de grafite. No entanto, essas lâminas de grafite, elas por serem planares, flutuam sobre outras lâminas e interagem entre si por pequenas interações químicas chamadas de polo induzido. Cada lâmina está a uma distância flutuando sobre a outra, o que, portanto, não permite a condutividade elétrica na perpendicular. Logo, a corrente elétrica pode ser conduzida apenas sobre a lâmina e não entre elas. Cada lâmina está presa uma à outra por interações entre os carbonos, o que nós chamamos de polo induzido, que são interações tão fracas que permitem com que uma lâmina deslize uma sobre a outra num fenômeno chamado de clivagem. Essa clivagem dá ao grafite uma característica de ser uma estrutura extremamente mole, sendo usado como lubrificante, sendo usado como tintas. Conduz também a eletricidade pelo fenômeno de ressonância, porém as lâminas estão fracamente ligadas por interações do tipo de polo induzido. A hibridação do carbono é sp2, porém o carbono não consegue grafite conduzir calor. A segunda estrutura, que é o diamante, já é uma estrutura tridimensional, onde cada átomo de carbono está ligado a outros átomos, formando um tetraedro. E esse tetraedro, por sua vez, se liga a outros tetraedros e assim por diante, até formar uma rede cristalina de estrutura. Essa estrutura de carbono vai se ligando de forma que cada tetraedro possa estar dentro de um arranjo cúbico, formando um eixo de simetria. A estrutura do diamante, por ser tão compacta, confere ao diamante uma estrutura de extrema dureza. O diamante é capaz, então, de riscar outras substâncias. Porém, a densidade do diamante, por não ter a estrutura planar do grafite, passa a ser maior que a do grafite. Veja a simetria que existe na estrutura básica do diamante dentro de um cubo formado por estruturas de tetraedro. Essa simetria confere ao diamante propriedades como principalmente a diafaneidade, que é a capacidade da luz passar por ele. O carbono diamante passa a ser extremamente duro devido ao seu arranjo ser tridimensional. Por ter hibridação sp3, não tem ligação π e, portanto, não pode conduzir corrente elétrica, já que não possui aromaticidade. No entanto, é bom condutor de calor. São lipofílicos, o que significa que o diamante não pode ser molhado, mas ao ser misturado com óleo, passa a ficar opaco.
A lonsdaleíta é uma estrutura semelhante ao diamante, considerado por muitos o diamante sintético, assim como o Q-carbono. A estrutura também única, ela deriva de um tetraedro. No entanto, a estrutura ela vai se formando num final como um hexágono e não na forma tetraédrica final dentro de um cubo. Essa estrutura polimórfica hexagonal é que faz com que esse diamante sintético seja muito mais duro que o diamante natural e, portanto, com maior capacidade de riscar outras substâncias. As características da lonsdaleíta são ser polimórfico, hexagonal, são extremamente duros, mais duros que os diamantes convencionais, conhecidos como nanodiamantes, processo semelhante que se obtém também o Q-carbono em altas pressões. Os fullerenos são estruturas muito curiosas. O primeiro fullereno descoberto, o C60, ele tinha a forma de uma bola de futebol, o que rende o nome de buckbola, ou futeboleno. Em homenagem ao arquiteto inglês Buckminster Fuller, essa estrutura recebeu o nome de fullereno. É formado por pentágonos e hexágonos, nos quais os hexágonos são aromáticos, ou seja, possuem ressonância, o que dá ao fullereno a capacidade de conduzir corrente elétrica. Outras estruturas de fullereno foram descobertas, como C70, C90, C180, porém a estrutura passa a não ser esférica à medida que se aumenta o número de carbonos. Os fullerenos também são chamados de gaiolas, bolas ou gaiolas de Fuller. Essas gaiolas têm a capacidade de poder encapsular outras estruturas ou átomos. O cientista Lon Wilson conseguiu encapsular o gadolínio dentro de uma buckbola. E à medida que essa buckbola pode ser aprisionada dentro de uma estrutura de fullereno, pode ser utilizada como contraste de ressonância. Ao dobrar lâminas de grafite, nós também obtemos os fullerenos na forma de nanotubos. Os fullerenos são nanomoléculas superaromáticas, átomos de carbonos sp2, dispostos em vértices de um icosaedro. A distorção do sp2 nos fullerenos torna essa molécula mais reativa. Ao incluir grupos funcionais a essas moléculas, originamos os fullerenos funcionais e há a possibilidade de preparar fullerenos usando outros átomos. Os cientistas André Geim e Konstantin Novoselov receberam o Prêmio Nobel 2010 por descobrir uma estrutura de carbono denominada de grafeno, onde eles pegaram pó de grafite, passaram uma fita adesiva e retiraram apenas uma lâmina do grafite. Essa estrutura plana é cristalina e pode ser utilizado como telas de celulares dobráveis por sua alta flexibilidade. Apesar de ser rígida e resistente, ela pode conduzir corrente elétrica. Considerada apenas uma lâmina de grafite, é plana, tem ligações do tipo sp2, é uma estrutura cristalina que consegue ser transparente, muito leve e forte, condutor de calor e eletricidade.